Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de primavera de 2019. E esse vídeo eu acho que é bem recomendado para aquelas pessoas que gostam de animes como Piano no Mori e Megalobox, que são focos em um anime seinen e outro em anime de música. E daí você deve estar se perguntando, Haru, mas é exatamente isso? Então, esse anime em questão, ele é muito focado em música, slice of life, seinen, são questões bem adultas. Mas para todo caso, dá uma chance, mesmo que você não goste muito, dá uma chance. Vê esse vídeo e daí vê o anime, talvez você se interesse. É um anime que eu recomendo muito, porque é um anime bem adulto o clima dele. Como eu disse, lembra muito Megalobox, Piano no Mori. Então eu recomendo, eu acho que você vai gostar. Então, para todo caso, vamos falar sobre o que é esse anime e sobre o que eu gostei, o que eu achei até então desses episódios que foram lançados. Para todo caso, o que quer dizer que ele é semelhante a Megalobox? Você deve estar se perguntando. Então, se você viu Megalobox e se você for ver esse anime que eu vou falar, você vai notar semelhanças com abertura e encerramento, e nem são os mesmos artistas, eu acredito. Você também vai gostar do estilo de arte do anime, a animação, design de personagens e o principal, a história. A história, embora seja bem diferente, afinal é música, é semelhante a Megalobox por conta das condições em que os personagens principais vivem. Então isso lembra muito o anime em questão. Para todo caso, eu também falei de Piano no Mori. Então, a questão adulta e de música de Piano no Mori é também bem lembrado nesse anime se você for ver as condições que são feitas, como que os personagens vivem. Então eu acredito que também vai lembrar disso. Então se você viu esses dois animes e gostou, você provavelmente vai gostar desse. Para todo caso, Haru, qual é o nome do anime então? Eu quero assistir. Então jovens, o nome do anime se chama Kiaroro and Tuesday. Para todo caso, está na tela aí, eu pronunciei em Nihongo porque é um pouquinho mais fácil, porque a gente nunca sabe como é que o nome ficaria na versão em inglês. Então para todo caso, está na tela o título, assim você vai achar o anime. Então, antes de eu começar a falar o que eu gostei, o que eu achei, como é a história do anime, eu quero que você compartilhe o vídeo com um amigo, com uma amiga, porque isso vai ajudar o canal, a crescer e eu vou ficar contente. Então, conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, conto com a sua inscrição. Vai que é seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Então, faça tudo isso se você puder, mas se você só quiser comentar o que você acha do anime ou se te interessou, eu vou ficar bem feliz. Se te interessou. Ficou ótima essa palavra. Mas, para todo caso, vamos falar logo sobre Kiaroro and Tuesday. Então, vamos contar um pouco sobre o que conta a história e daí eu falo exatamente o que eu achei e o que eu gostei. Então, para você que quer saber sobre o que conta, um resuminho bem rápido. A humanidade já está há 50 anos em Marte. Sim, conseguimos, estamos lá. Só que o que acontece é que as pessoas ficaram meio que preguiçosas, talvez desanimadas seria um termo certo, e principalmente na música. E por que isso? Porque digamos que a tecnologia está em alta, afinal para conseguir ter vida, viver lá, a tecnologia tem que estar muito boa lá. Então vemos que as ATIs são coisas bem comuns hoje em dia lá, são até mascotes. Então a gente vê que quando se trata de música, as pessoas são preguiçosas, elas preferem contratar inteligências artificiais para que componham, escrevam e façam a música. Então percebemos que a humanidade já não tem aquele brilho que tinha para fazer uma música. E é aí que entra as protagonistas, as personagens principais, a Kiaroro e a Tuesday. Ótimo nome, Tuesday, gostei desse nome. Para todo caso, vemos que elas são apaixonadas por música, elas querem compor, cantar, elas querem viver disso, elas querem manifestar nem que seja um simples brilho para alguma pessoa através das músicas. Só que vemos que ao redor delas ninguém acredita, ninguém pensa no que elas pensam. As pessoas pensam por que essa pessoa quer tocar, por que essa pessoa quer cantar? Hoje em dia a ATI é tão melhor, tão avançada. Então é isso o pensamento de tal pessoa, ninguém mais acredita que uma pessoa humana pode encantar as outras. Então é aí que elas entram com toda a energia e vontade delas. A forma como elas se conheceram foi muito boa, afinal são contrastes bem diferentes que me lembram um pouco Piano no Mori, como eu falei. A gente vê que uma das personagens principais é, digamos que bem sucedida, a família é bem financeiramente, enquanto a outra viveu no orfanato, ela teve que ralar, trabalhar desde cedo, mas a música aproximou ambas, afinal uma fugiu de casa, nem preciso falar quem é, não é mesmo? E acontece que essas duas se conhecem, viram amigas e querem encantar o mundo juntas.
Então daí a gente vê que não é... Então vemos que, afinal, a humanidade hoje em dia não está também tão ligada mais na música, não quer saber, tipo, de fazer bandas, grupos. Então quando você raramente encontra uma pessoa, você conversa bastante, se tornou amiga dela, e foi isso que aconteceu com a Keroro e com a Tuesday. Ambas se tornaram bem amigas, estão vivendo juntas e formam, digamos que uma dupla, uma banda, e começam a compor música juntas e planejam ainda se tornar artistas reconhecidas em torno do mundo. Então vemos que é mais isso a história, é esse o objetivo delas. Agora eu vou falar o que eu achei da obra, o que eu tô gostando até o momento. Então, eu já começo ressaltando o episódio 2 ao contrário do 1, porque o 1 apresentou as personagens, elas se juntando, foi bem rápido e legal. Mas o que eu ressalto é o 2, por conta do que o 2 é o episódio que faz você comprar a obra, faz você querer ver o que vai acontecer, como é que elas vão se tornar artistas. Porque o começo da obra, desde o episódio 1, já diz que elas conseguiram se tornar artistas bem famosas, só que daí a obra vai mostrando como é que foi a vida delas desde o começo. Então, tipo, a obra deu um spoiler bem basicão, que nem é spoiler, que elas vão conseguir. Isso é legal que eles já mostraram. Então daí a gente vai vendo, como eu falei, o episódio 2 foi o que mostrou, tipo, a vontade da gente querer assistir, da gente ver. Como eu disse, o foco fica na música. Só que o episódio 2 foi aquele momento quando elas tocaram ali em um piano enorme, de verdade, como a Keroro disse, e a Tuesday tocando no violão, ou melhor, na guitarra, na verdade. A gente vê a música é muito bonita, a animação foi, digamos que, bem melhor animada. Então foi o episódio 2, através da música, animação, tipo, até os personagens secundários se encantaram. Então não foi só nós, e sim até quem estava em volta delas, ao redor, que se encantaram com a música. Então daí já vemos que é possível que ainda os humanos consigam encantar a todos com as músicas que compõem. Então daí a gente vê, foi uma forma legal, eu achei que foi esse episódio que fez eu gostar da obra, eu estou sendo bem sincero. E acontece que daí a gente vê que um garoto lá, ele grava o vídeo delas naquele museu, porque elas se invadiram e tocaram lá. Ou melhor, é um teatro na verdade. E daí ele upa o vídeo e digamos que o vídeo até pegou bastante acessos, todo mundo gostou delas. E acontece que daí já foi mostrado durante o episódio, aparece um empresário. Daí ele quer empresariar ela, só que o empresário é bem velho e já tá, tipo, é muito velho na indústria, só que ele é tão velho que já não sabe mais o que é bom, o que é atual. Só que daí a gente vai vendo tudo que acontece aí na história, apresenta o empresário, esse garoto foi a chave, digamos que para elas conseguirem dar um passo adiante na carreira delas. Então foi bem legal. Como eu disse, o episódio 2 é o que faz você ver como é que a obra vai ser. Vale se destacar que serão 26 episódios, então provavelmente final fechadinho. Então vamos ver até o final para ver como é que vai acontecer isso. Agora, ressaltando personalidade das personagens principais, eu diria. Eu gostei da personagem, acho que a Tuesday em questão. Eu acho que ela é muito aquela Ojo-sama, tipo, ela não sabe muito cuidar de uma casa, ela ainda tá aprendendo a se virar sozinha, como é que deve trabalhar. Então é aquela personagem que a gente vai rir muito, é uma personagem mais nos momentos importantes, se ela precisar, ela toma coragem e faz o que é preciso. Afinal, o episódio 3 mostrou exatamente isso. Como aquele incêndio, não é mesmo? Então daí a gente viu também que a personalidade da Keroro é muito legal. Eu acho que ela até se sobressai mais que a Tuesday, porque é aquela personagem esforçada desde pequena, ama a música, ela já sabe se virar bem, digamos que é quase uma adulta diferente da Tuesday, sabe como é até a humanidade, sabe se defender. Então é uma personagem também tão legal quanto a Tuesday, só que ela se sobressai mais, na minha opinião. Tem uma determinação justa, uma personalidade carismática, então eu acho que você vai gostar muito dela também. Então, tendo falado da personalidade das nossas queridas waifus... Então era isso, jovens, que eu queria falar sobre Keroro and Tuesday. Esses 3 episódios até o momento. É um anime que eu gostei bastante, eu acho que eu disse os principais pontos que eu queria, mas eu ainda vou falar mais alguns. Tipo, referências. Episódio 3, um episódio cheio de referências. Você vê que aquela obra de arte que tem na casa daquele DJ é uma obra que existe, então eu quero que você veja o episódio e me diga se você notou. Para todo caso, outra referência mais fácil, aquele DJ famoso fala vários nomes de artistas que existem hoje em dia na atualidade. Digamos que estamos em 2019, então vários artistas como Justin, Michael Jackson ainda são bem comentados. E se você for ver, o anime comentou. Então eu quero que você me diga se você notou essa referência também, se você viu o anime, ou se você já viu, ou se você vai ver. Daí eu quero que você me diga.
Então você percebe que são nomes que, tipo, o empresário sabe, só que as garotas não sabem. Afinal, a tecnologia, o ano lá já tá bem diferente. Então ele sabe porque ele é meio velho, digamos. Mas é uma referência bem bacana, eu achei. Então, referências esse anime deve ter ainda bastante. Para todo caso, eu já falei dessa parte, agora vamos falar de outra parte que o anime sempre apresenta. A parte daquela, acho que é Angela. Ela quer se tornar também uma cantora famosa e ela é humana, ela não é uma HI. Então ela tá, digamos que, trabalhando com um cara que só trabalha com HIs e vai transformar ela em como uma, ou quase parecida como uma. Só que a gente vê que não tá dando certo. Então essa personagem em questão, eu ainda não percebi muita coisa nela, só que parece que ela vai ter bastante esforço, dedicação, e vamos ver se ela vai conseguir se tornar. Eu recomendo que preste bastante atenção até na parte dela também. Além de vermos sobre a mãe da Tuesday, que ela quer ser uma, digamos, não sei se é diplomata, mas ela quer trabalhar numa área política. Então a gente vê que ela é uma personagem que não parece muito legal. A gente viu que ela tá ficando com os garotões, pelo que o episódio deu a entender. O próprio filho que tá investigando sobre onde a Tuesday tá. Então, tipo, ela não tá dando conta porque ela tá, digamos que, na área, trabalhando na campanha dela. Só que o que acontece é que se a polícia achar antes a Tuesday e ver que filha de Simons foge, acontece que isso vai arruinar a carreira dela. Então ela manda que o garoto, o irmão da Tuesday, ache a irmã antes da polícia. Então essa parte eu acho que ainda vai ser muito importante nos outros episódios. Mas no momento era isso que eu queria ressaltar sobre esses episódios. Eu acho que você tem que prestar bastante atenção a cada episódio. O 1 é aquele episódio que você não se empolga tanto, mas o 2 e o 3 você já gosta. Personagens tem vários, todos são carismáticos, tem seu jeito engraçado, divertido, interessante. O que dá pra se destacar é o episódio 3 ainda novamente, que a gente vê que a Tuesday, ela tipo queima e causa aquele incêndio na casa daquele DJ. Porque ele falou que ela devia queimar e ela foi e queimou na frente dele. Então ela provou que é corajosa e eu acredito que o DJ gostou do jeito dela. Então promete ser bem interessante porque o anime mostrou uma questão muito real, que é a questão tipo, não é de primeira vez que você vai conseguir. Isso é uma questão que eu gostei, é uma questão muito adulta, é uma questão que você vai encontrar na realidade dos nossos dias atuais. Não é às vezes com o primeiro encontro, com a primeira pessoa, primeiro empresário, contato, que a gente vai conseguir às vezes obter um sucesso, às vezes sim, às vezes não, mas é com insistência. E é isso que eu acredito que a gente vai ver em Keroro em Tuesday. Mas para todo caso, vamos aguardar mais um pouco. Quero que você me diga o que você achou sobre a obra, se você viu. Se você só viu o vídeo, me diz se você vai assistir. Compartilhe o vídeo, dê like, vai me ajudar bastante, vou ficar feliz. E se a sua pergunta já é, Haru, o que podemos esperar ainda para essa obra de 26 episódios? Eu diria, meus queridos jovens, que foi o que eu falei exatamente há uns segundos atrás. Insistência. Elas amam música, elas vão ter que trabalhar, ralar nisso, porque hoje em dia são as HIs, digamos que os humanos não fazem mais tanto sucesso. Então se elas quiserem mesmo obter um sucesso, vai ser com insistência, mostrando para todos ao redor delas que elas levam um jeito, elas amam música e vão ter que tentar tocar o coração das pessoas, como a gente que assistiu, como de todos que elas já tocaram ainda com as músicas dela. Então eu acredito que a gente ainda vai ver bastante disso nos próximos episódios. Mas, para todo caso, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente conversa mais sobre a obra quando a gente vê outros episódios. Então a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?